Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Pontuando de hashtag 84. Nós vamos falar de neuroplasticidade cerebral e nos referir aos benefícios trazidos em atividades físicas, mas também na consciência, na psicologia, através do conhecimento dessa neuroplasticidade. E eu consultei aqui 4 artigos que eu os fiz bem resumidos, porque são grandes, todos eles de blogs e de artigos científicos, ligados a artigos científicos. O primeiro deles é do blog Portal Vida Natural Clínica Spa, que é uma publicidade, mas feita através do conhecimento de alguns médicos, né? E vale a pena a gente ler sobre isso. Você teria que visitar lá o www.vidanatural.org.br e achar neuroplasticidade e mudança de hábitos, tá bom? Se você quiser ler a matéria completa. É de julho de 2023. Eu vou começar a ler esse, depois eu vou citando os outros blogs, os outros artigos, as outras matérias, e quando tiver os seus respectivos autores. Bom, ao contrário do que muitos acreditam, o nosso cérebro também regenera as células e pode mudar seu funcionamento de acordo com o nosso comando. Descubra como essa neuroplasticidade ajuda você a mudar hábitos. Então, isso é uma publicidade da clínica lá do portal Vida Natural. Eu evitei essas publicidades, evitei o direcionamento específico, tentei colocar coisas de maneira genérica. Embora não possamos negar que o prejuízo de perder neurônios é muito maior do que o de perder grande parte de outros tipos de células, a ciência tem demonstrado que nós podemos agir para modificar e melhorar o desempenho e recuperar capacidades. Porque, na realidade, as células, os neurônios também se regeneram. Talvez com uma atividade menor do que uma outra célula do nosso organismo, mas também se regenera, e principalmente quando você formaliza hábitos diferentes, você começa a ter um contato com coisas novas, você estimula seu cérebro. Bom, a neuroplasticidade é uma capacidade ímpar. Ela nos favorece tanto diante de lesões cerebrais quanto em mudanças muito mais rotineiras do nosso dia a dia. E é interessante, então, a gente saber que isso existe e nos estimularmos. A neuroplasticidade ou plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar e se adaptar ao longo do tempo. Isso acontece em resposta a novas informações, a um desenvolvimento, a um aprendizado, experiências ou em reação a danos e lesões cerebrais. Então, aqui nessa frase aqui, nós estamos dizendo o seguinte, que você estimula o cérebro buscando novas informações, claro que novas informações fidedignas, não é bobagem, né? Desenvolvimento, quer dizer, você desenvolver a sua personalidade através, por exemplo, de aprendizado, ou através de novas experiências, ou uma reação que o seu organismo tem a danos e lesões cerebrais que possam ser estimulados de alguma forma por uma fisioterapia, por um conjunto de práticas que possam levar a essa reação. Bom, mas o que é essa tal plasticidade do cérebro? É a capacidade do cérebro de se modificar favoravelmente em sua estrutura e funcionamento sob o efeito de estímulos apropriados e constantes. Há tempos atrás, nós supunhamos que as modificações estruturais do cérebro só aconteciam durante a infância. No entanto, a ciência já comprovou, nos últimos anos, com estudos variados em variadas pesquisas, que o cérebro é capaz sim de formar novas conexões neurais e também se reorganizar com as existentes ao longo de toda a vida. Bom, mas qual é a importância da neuroplasticidade? A princípio, a capacidade neuroplástica do cérebro é uma excelente notícia para as pessoas que vierem sofrer lesões cerebrais. Afinal, se uma área do cérebro é danificada, outras áreas podem muitas vezes assumir algumas funções perdidas por aquela região. Portanto, em vários casos de lesões, a pessoa consegue recuperar parcial ou totalmente a capacidade de andar, falar, executar movimentos com mais precisão e assim por diante. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui é de maneira genérica, mas isso é verdadeiro. Claro que você vai procurar a área específica da sua lesão, do seu problema,
um neurologista e por conta disso uma fisioterapia adequada. Isso em casos mais específicos. Porém, a neuroplasticidade não é importante apenas nessas situações adversas, ou seja, não é só quando você sofreu um trauma qualquer. Ela também possibilita aprendizagem, memória, formação e mudança de hábitos, funções fundamentais para todos nós. Muitos de nós não temos problemas, mas temos hábitos ruins. Hábitos que nós não percebemos às vezes que são ruins. Então eu estou falando também de coisas genéricas, do dia a dia, do ser humano cotidiano, normal, aquele que está passando para a idade adulta, ou da idade adulta para a velhice, da velhice para uma fase de mais idade ou mais idoso. Em todos os momentos dessa vida, com funções e hábitos normais, a gente pode praticar uma aprendizagem, melhorar a memória e mudar hábitos para coisas melhores. A neuroplasticidade permite que o cérebro se adapte e mude com novas informações e experiências. Isso significa que você não precisa ser escravo dos seus hábitos atuais pelo resto da vida. Isso se você tem hábitos que você não suporta ou que você saiba com certeza que são ruins para você. Finalmente, a neuroplasticidade está sendo explorada como base para tratamentos de uma série de condições neurológicas e psiquiátricas. Por exemplo, doença de Alzheimer, depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outros. Bom, como a neuroplasticidade pode ajudar você a mudar hábitos? Digamos que você tem alguns hábitos que deseja eliminar. Quando analisamos nosso estilo de vida, percebemos que fazemos várias coisas que prejudicam a nossa saúde. E todo mundo que se avaliar pessoalmente, ou diante de um profissional da saúde, ou até de familiares e amigos, vai encontrar hábitos arraigados, desnecessários e prejudiciais em vários momentos e em assuntos da nossa prática do dia a dia. Mas também há hábitos que queremos adquirir. Quem nunca desejou praticar mais atividade física, ler diariamente, dormir uma quantidade adequada de horas, ou ter foco durante um período destinado à produção de alguma coisa, ou também deixar de procrastinar, ou deixar de reclamar, ou de se achar vítima das circunstâncias, ou de se achar tímido diante de certas situações, ou estar tímido ou desanimado, sem coragem. Nós poderíamos ficar aqui elencando vários gatilhos que atrasam nossas vidas ou que nos fazem perder tempo a partir de nós mesmos, o tempo de vida ou a vida saudável. Vamos então falar algumas atitudes que a gente pode executar no intuito de nos ajudar a usar essa neuroplasticidade para melhorar nossas configurações cerebrais e para, enfim, favorecer as mudanças que a gente achar que deve haver. Repita até automatizar, é um subtítulo aqui. Lembre-se de que nossos maus hábitos foram adquiridos porque, impensadamente, nós lhes damos uma trilha diária para nos manter naquela configuração. Assim, fazendo uso da consciência ou de uma decisão consciente, entendendo que a decisão vem a se transformar em ação, os impulsos elétricos precisam percorrer um caminho, a tal trilha que eu mencionei, formado por um grupo específico de neurônios. Quando nós realizamos aquela ação diversas vezes, a conexão entre os neurônios vai se fortalecendo, formando aquele caminho que torna o nosso esforço para produzir aquele comportamento cada vez menor. Ou seja, a gente precisa se esforçar menos para fazer, porque já se começa a naturalizar. Em mais de um setor de nossas vidas, fiquemos atentos, podemos usar isso não apenas nos hábitos nocivos, mas aqueles que queremos que seja adquiridos pela nossa personalidade ou pelo nosso condicionamento físico, entre outros setores e fatores que nós queremos eleger. Por isso, os seus primeiros dias de dieta ou de academia podem ser extremamente difíceis. No entanto, se você insiste no processo ao longo de alguns meses, essas ações serão automáticas, exigindo cada vez menos esforço consciente. Isso é o que nós chamamos de hábito. A plasticidade ela inaugura o bom hábito. Comece pequeno. Mudar um hábito geralmente é mais eficaz quando você começa com pequenas alterações e gradualmente aumenta a amplitude de suas ações. Quando tentamos muitas mudanças drásticas de uma só vez, é possível que a gente se sinta sobrecarregado e desanimado. Afinal, o cérebro tem que realizar um esforço tremendo. Então, quando se trata de alimentação, por exemplo, é importante você fazer uma ou outra alteração e preferencialmente ir adicionando antes de tirar, mas depois tirar também. Então, uma boa alternativa é colocar, por exemplo, 3 verduras de cores diferentes no prato na hora do almoço todos os dias.
Somente depois que se habituar com isso, retire algum item de seu prato que você acha que é prejudicial de acordo com algum conhecimento de algum profissional de preferência, né? O mesmo vale para deixar o açúcar. A vontade de comer doce pode ter várias causas além de hábito. Por isso, é importante dar ao seu organismo as condições para que essa alteração seja menos complicada possível. Para não morrer de vontade de desistir na primeira tentação, faça o processo contrário. Comece adicionando frutas, alguns alimentos amargos, um pouco mais de proteína e depois você vai tirando gradativamente o açúcar. Estimule a neuroplasticidade, mais um subtítulo. A neuroplasticidade existe e é um fato. Porém, alguns cérebros são mais adaptáveis que outros porque a pessoa, conscientemente ou não, estimula essa adaptabilidade. Tem pessoas que são mais afeitas à adaptação, ou querem, gostam, e outros não tanto, mas é necessário às vezes para todos. Uma forma de fazer isso é por meio de novos aprendizados. Aprender a tocar um instrumento musical, aprender um novo idioma, ler sobre temas desconhecidos ou realizar desafios faz com que seu cérebro esteja ainda mais disposto a se adaptar. E eu tô falando, e ele está falando aqui, mas eu estou enfatizando de maneira bastante genérica, tá? Por exemplo, aprender um instrumento musical, tudo bem, você pode aprender um violão se você não sabe, se você sabe violão, aprender um piano. Um novo idioma, se você sabe inglês, você aprende também o espanhol, quer dizer, você muda de faixa ou aprende francês. Ler sobre temas desconhecidos, principalmente temas científicos ou temas ligados, por exemplo, à economia, à demografia, à história das civilizações, dos países, a história às vezes até das religiões, faz você um pouco mais versado, com mais recurso de palavras, com mais recurso de ideias. Você começa a fazer leituras do mundo através das leituras de livros, né? Pode ser livro eletrônico, pode ser livro convencional. A questão é ler artigos e, de preferência, artigos que sejam bem escritos, de autores que tenham renomado. Pode ser um romance também, porque o romance, a ficção, ele dá um conteúdo, um contexto em que você tem que ler e você tem que imaginar o local, a forma, as pessoas, as interações, tudo isso estimula a mente, né? São desafios. Mas também temas científicos, históricos, econômicos, até políticos, para você se adaptar às linguagens, começar a entender quando as pessoas falarem com você. E isso é muito importante também, porque você deixa de ser enganado por qualquer informação, por qualquer notícia rápida que passa desapercebido e que você incorpora às vezes com verdade. Você cria uma capacidade analítica, né? E realizar desafio de você mudar, por exemplo, uma dieta, mudar seu condicionamento físico, entre outras coisas, né? Para que você possa se adaptar. E o outro subtítulo, cuidando da saúde mental. Estresse, ansiedade e depressão afetam negativamente o cérebro e prejudicam a neuroplasticidade. Claro, ela engessa o cérebro, né? Então a gente tem que evitar isso aí. Inclusive envenena, né? Você, com estresse, você joga lá o cortisol vamos dizer, prejudica o organismo, né? Intoxica e tal, ansiedade também, depressão da mesma forma. Na verdade, esses transtornos cristalizam um padrão de pensamento que não é benéfico. Olha bem, esses transtornos, eles cristalizam, quer dizer, devido à plasticidade do cérebro, ele torna o cérebro um meio, né, de pensamento, de sentimento, de forma de ação ruim. Então você vai agir contrário a isso aí. Claro que você vai avaliar o porquê do estresse, o porquê da ansiedade, o porquê da depressão, tudo isso precisa de psicoterapia e tudo. Mas você agir com a psicoterapia, se for o caso, e agir com o desafio de mudar a sua personalidade, usando essa plasticidade, mudando esse padrão que está cristalizado, né, e formar um outro hábito, isso é benéfico para a nossa saúde mental e também para a saúde física, porque ele se repete e vão amalgamar o cérebro de acordo com a distorção que imaginamos. Então, se você imagina uma coisa distorcida da realidade ou até de si próprio e que estavam cristalizadas essas manias, esses maus hábitos, você vai fazer uma amálgama no seu cérebro, ou seja, recriar
e vamos dizer a palavra cristalizar outra vez, um cérebro mais de acordo com o melhor de você. Cuidar de nossa saúde mental é um componente importante para estimular a neuroplasticidade e vamos destacar que o cérebro e o corpo não são entidades separadas, embora pareça. O cuidado com a saúde mental envolve a nossa alimentação, prática de atividade física, sono de qualidade, evitar substâncias psicoativas, entre outras atitudes que interferem em nosso bem-estar. E na próxima reportagem aqui nós vamos falar de prática de exercício, depois nós vamos falar de psicanálise e de psicoterapia. E entre outras coisas que você poderia fazer melhorando. Bom, vou aqui para a segunda matéria. Neuroplasticidade associada à prática de exercícios físicos. É da revista revista FT Fitness, deve ser, .com.br. Neuroplasticidade associada à prática de exercício físico. Beatriz Nunes Deseivan Rodrigues, Ana Roberta Souza Araújo, Romeu Amaral Alves Lima, Elisiane de Chagas dos Santos. Então são 4 médicos, eu suponho, ou terapeutas, eu acredito que sejam médicos, e vai falar da atividade física. A prática de exercício físico, especialmente a aeróbica, quando executada em intensidade moderada e frequente, apresenta-se como um fator neuromodulador do tecido nervoso, remodelando as estruturas cerebrais e gerando impactos positivos para a saúde cerebral, como o fortalecimento e aumento da cognição, neuroproteção contra patologias e melhora da qualidade de vida. Durante o processo evolutivo, nós, humanoides, como por exemplo os australopitecos, adaptaram-se ao estresse cardiovascular diante das situações de luta ou fuga, o que desencadeou tanto modificações nos músculos esqueléticos e cardíacos, como modificações neuroanatômicas frente a esse novo acontecimento. A neuroplasticidade é a capacidade do tecido nervoso de alterar em sua morfologia em resposta à experiência e como forma de adaptação e condições mutantes e estímulos repetidos. Por ela, ocorre a proliferação dos neurônios, síntese de fatores neurotróficos, glicogênese e sinaptogênese. Tá? Embora sejam termos, vamos dizer assim, da área médica, né? Mas dá para você entender. Síntese de fatores neurotróficos, trófico tem a ver com forma, né? As formas de sinapse. Glicogênio, o açúcar, ele é o alimento do cérebro, né? E sinaptogênese, ou seja, promover a relação entre os neurônios. Então, forma, oxigenação e interligação. Eu vou tomar isso aí como básico. É claro que as explicações de um médico aqui seriam um pouco mais adequadas. Como eu não sou médico, tenho mais dificuldade de explicar, mas eu entendi assim. Você pode entender de outra forma, se mais estudado que eu for. Neurofatores, síntese de neurofatores neurotróficos, glicogênese e sinaptogênese. Fica aí com isso na cabeça aí. Bom, o neurônio é uma célula fundamental do sistema nervoso central. O neurônio é uma célula que antes era considerada unidade funcional desse sistema. Atualmente, essa unidade funcional é, na verdade, uma imensa rede de conexões sinápticas entre unidades neurais. Quer dizer, o neurônio em si mesmo, ele é pouco. Ele faz parte de uma rede, e essa rede, sim, é que é plástica e deve ser trabalhada. Os neurônios em si têm a capacidade de se auto-organizar, são flexíveis e ajustáveis a novas situações proporcionadas pelo ambiente interno do cérebro e pelo ambiente social interacional externo. Por isso, pode-se afirmar que o cérebro humano é evoluído em relação aos demais animais devido à capacidade de se modelar com exatidão frente a estímulos sensoriais, experiências do habitat, ou seja, ele tem a capacidade de ser plástico. A plasticidade neural, ou neuroplasticidade, é uma propriedade do sistema nervoso central de desenvolver alterações estruturais como forma de adaptação frente a experiências e estímulos repetidos e mudanças ambientais. Essas inferências causam alterações na organização estrutural funcional do cérebro, como a formação de novas sinapses, que são conexões entre os neurônios, e a reconfiguração das tais chamadas redes neurais.
É através dessa plasticidade cerebral que há a criação de comportamentos cognitivos, como memória, pensamento, linguagem, percepção e atenção, e também afetivos, ligados aos sentimentos e emoções. A memória é um dos pilares da cognição. Ela é capaz de adquirir, reter e evocar informações que fazem o conteúdo aprendido ser refeito e consolidado via a plasticidade, quando lembrado, obviamente. E lembrar, você vai lembrar, você está trabalhando. Atividade física, então, ela funciona como um fator estimulante que induz modificações cerebrais, trazendo benefícios, tanto para pessoas saudáveis, quanto para indivíduos que passam por algum tipo de reabilitação após uma lesão cerebral, por exemplo. O exercício físico, por exemplo, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, de oxigênio e outros substratos energéticos. Exercícios aeróbicos aumentariam a atividade de enzimas antioxidantes de forma semelhante ao que acontece em outros tecidos, como no músculo esquelético, aumentando a capacidade de defesa contra os danos provocados por espécies reativas ao oxigênio. Espécies provocadas por espécies reativas do oxigênio, aumenta a liberação de diversos neurotransmissores, tais como norepinefrina e seus precursores, a serotonina e a beta-endorfina, após uma sessão aguda de exercício. Aumenta a densidade vascular do córtex cerebral, de capilarização e do número de conexões dendríticas, melhora na função executiva central associada ao lóbulo frontal em seres humanos com maior nível de condicionamento físico, melhora o humor, melhora do condicionamento físico e refletem na melhora da qualidade de vida, melhora na memória, melhora na atenção, no raciocínio e muitas outras coisas. Bom, isso aí foi terminologias bastante específicas que eu não fiquei traduzindo aqui, até para não piorar a coisa, tá? Então, a gente já sabe que o exercício físico ele traz alegria, felicidade, bem-estar. E ele se dá exatamente por causa desses neurotransmissores aí, a gente nem precisa saber o nome deles, né? Neuropinefrina, beta-endorfina, etc. Bom, há uma quantidade mínima de atividade física para desfrutar das alterações positivas no cérebro. Deve-se exercitar pelo menos 3 vezes por semana, com sessões durando entre 20 e 30 minutos e de intensidade controlada, sem que os batimentos cardíacos ultrapassem 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, né? Pessoas com melhor condição física, a intensidade de duração pode então ser mais elevada. Eu acho que o caminho melhor é o caminho do meio, né? Quem faz pilates trabalha mais respiração, mais corpo. Agora quem faz hidroginástica ou natação ou a própria ginástica aeróbica, são atividades aeróbicas, né? Atividades em que você trabalha a energia do oxigênio, trabalha na respiração e tudo, faz muito bem, tá? O ideal é que quem tem um pouco mais de idade e não quer fazer um exercício mais puxado, fazer o Pilates também trabalha muita capacidade respiratória. Se você fizer em conjunto isso com a hidroginástica, você está trabalhando um formato aeróbico. Mas não necessariamente, né? O próprio Pilates ele também ajuda nisso aí. Não vou falar muito disso porque não é matéria de meu conhecimento. É porque eu milito, né, em lugares que algumas pessoas vão explicando essas coisas, então mais ou menos eu sei, mas o meu conhecimento é um conhecimento de leigo, tá, gente? Vamos ler aqui. Outra matéria, neuroplasticidade e psicanálise, cura e mudança. Isso aqui está escrito apenas André, fevereiro de 2024. É do blog aqui, psicanaliseblog.com.br, se você quiser ir lá visitar. Eu fiz aqui bem curtinho as colocações deles e depois eu vou mudar para um outro portal também ligado à psicologia. A neuroplasticidade e a psicanálise não são conceitos opostos, mas sim complementares. A neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de mudar e se adaptar, enquanto a psicanálise busca compreender os processos mentais inconscientes. Ambos os conceitos podem ser aplicados em um conjunto para promover a cura e a mudança. Alguns autores até pensam, né, falam que você pode mudar o cérebro a partir do corpo e mudar o corpo a partir do cérebro, né? Quer dizer, existe esse feedback aí. Se você faz um tratamento psicológico ou psicanalítico, isso melhora a sua personalidade, obviamente você estimula o seu cérebro a novas atividades, a nova compreensão da vida e pode promover algumas transformações na sua vida que
orientem a mudança de hábitos em seu corpo e vice-versa. Você começa a fazer atividade física, fica mais encorajado, emocionalmente mais estável e isso influencia na sua psicologia, né? Ambos os conceitos podem ser aplicados em conjunto para promover a cura e a mudança. A neuroplasticidade fornece uma base científica para a eficácia da psicanálise, enquanto a psicanálise oferece uma abordagem teórica e clínica para trabalhar com a neuroplasticidade e promover a transformação pessoal. Se você está conseguindo uma transformação dentro da psicanálise, obviamente, por seu cérebro ser neuroplástico, ele vai se modificar a seu favor. Verdades curiosas. Então são alguns itens aqui que eu fui catando aqui, tudo muito genérico, né, gente? Dentro do artigo da pessoa, que é bastante denso, eu fiz retiradas de alguns conceitos para não cansar vocês e também porque a gente não é médico, né? Você não é médico, não vamos ficar assim. Quando você for fazer qualquer coisa, ao tomar conhecimento desse assunto, vai sempre se orientar com um profissional. Verdades curiosas. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo da vida. Tá, isso nós já sabíamos. A psicanálise é uma abordagem terapêutica que visa explorar o inconsciente e promover a cura mental. Também já sabíamos. Estudos mostram que a neuroplasticidade pode ser influenciada por fatores psicológicos, como terapia psicanalítica, mas também outras formas de terapia. A terapia psicanalítica pode ajudar a reorganizar as conexões neurais no cérebro, permitindo a cura e a mudança, sim. A neuroplasticidade permite que o cérebro se adapte a novas experiências e aprendizados, o que é essencial para o processo de cura emocional. A psicanálise busca entender os processos mentais inconscientes que influenciam o comportamento humano, possibilitando uma transformação profunda. E a transformação, obviamente, se dá também de forma neuroplástica, né? Estudos mostram que a terapia psicanalítica pode promover mudanças duradouras na estrutura e função cerebral. A combinação da neuroplasticidade e da psicanálise oferece uma abordagem poderosa para a cura mental e emocional. Ao compreender como o cérebro pode se modificar, é possível utilizar técnicas terapêuticas eficazes para promover a cura e a mudança. A neuroplasticidade e a psicanálise evidenciam que o cérebro não é uma entidade fixa, mas sim um órgão maleável e capaz de se transformar ao longo da vida. É possível mudar a forma como pensamos através da neuroplasticidade, ao desafiar pensamentos negativos ou distorcidos e substituí-los por pensamentos mais positivos e realistas, podemos fortalecer as conexões neurais associadas a esses novos padrões de pensamento. A psicanálise utiliza a neuroplasticidade para promover mudanças ao explorar os padrões inconscientes de pensamento e comportamento que podem estar causando sofrimento. Ao trazer à consciência esses padrões, é possível criar novas conexões neurais que nos permitam pensar e agir de maneira saudável. Bom, agora vamos mais genericamente para a psicologia. Nós entramos aqui no blog cognitivo.com e depois no final que eu vou dizer quem são os médicos. A primeira pergunta que ele faz aqui é: qual a relação entre neuroplasticidade e psicoterapia? Olha bem, agora não estamos falando só de psicanálise, nós estamos falando de psicoterapia de maneiras gerais, inclusive comportamentais, etc. É justamente essa a principal relação entre a neuroplasticidade e a psicoterapia. Por meio de um acompanhamento psicológico, é possível incentivar padrões que levam à plasticidade neural e ajudam no tratamento de diversas doenças que afetam o sistema nervoso ou o estado emocional de uma pessoa. Como eu peguei o texto do meio do caminho, eu peguei no meio do caminho do texto, né? Então, quando eu falo essa principal, eu estou me referindo à relação entre neuroplasticidade e psicoterapia, que eu já mencionei na anterior e nas anteriores. A neuroplasticidade pode ser útil na restauração cognitiva de indivíduos que sofreram problemas motores ou de memória, principalmente derivados de alguma lesão no sistema nervoso, seja qual central ou seja periférico. Nesses casos, a psicoterapia e a fisioterapia são grandes aliados na recuperação do paciente e na promoção de qualidade de vida. Às vezes você não tem um problema emocional específico. Você está com algum problema assim que você precisa enfrentar na sua vida, você não precisa de uma psicanálise, algo que vá profundamente para o seu interior. Você pode fazer uma terapia comportamental ou um outro nome de terapia que não me vem à cabeça, que Gestalt terapia, outra terapia qualquer, que tiver em voga ou que tiver mais avançada em estudos. E também uma fisioterapia para você restabelecer a recuperação na promoção de qualidade de vida, seja onde você tiver tido um trauma, ou se esse trauma for só psicológico. De qualquer maneira, você está trabalhando a neuroplasticidade para a sua melhora.
Outros transtornos podem ser tratados dessa maneira, como depressão e ansiedade, já falamos. Afinal, a adoção de hábitos saudáveis é um dos métodos utilizados para a redução dos efeitos dos sintomas, promovendo a melhoria do humor e do bem-estar. Como visto, a plasticidade neural trabalha também a formação de hábitos. Na prática, isso ocorre como se estivéssemos ensinando o nosso cérebro a como se comportar melhor. Com isso, é possível adaptar o paladar e se acostumar com o gosto de alimentos saudáveis e reduzir o consumo de produtos com quantidade de sódio ou açúcar, por exemplo, o que favorece a saúde física e o estado nutricional do paciente, melhorando também condições de transtornos alimentares. Ora bem, ele está falando o que nós já sabemos, mas de uma outra forma. Além disso, com a psicoterapia é possível trabalhar padrões de pensamento para evitar gatilhos que geram crises ou alteram drasticamente o humor de uma pessoa, como é o caso, por exemplo, do transtorno borderline ou da bipolaridade. Eles têm gatilhos que imediatamente mudam o seu estado de humor e detonam tudo. A terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, que parece que é o caso desse blog, cognitivo, é uma das áreas da psicologia que mais trabalha a plasticidade neural, a compreender a maneira que o paciente observa os fatos que ocorrem em sua vida, estimulando-o a ressignificar diversas situações, quer dizer, mudar o significado daquilo. Desse modo, isso leva o indivíduo a criar padrões de pensamento, de comportamentos que o ajudam a chegar a um objetivo como ter mais equilíbrio, mais inteligência emocional no dia a dia. Os conceitos de plasticidade neural podem ser aplicados em diversas áreas, como desempenho de atletas, diminuição de dores crônicas, técnicas de aprendizagem, melhoria na convivência em ambientes corporativos, prevenção do envelhecimento cerebral, entre muitas outras coisas. Desse modo, aprender mais sobre a neuroplasticidade é uma maneira de aprimorar diversas técnicas de psicoterapia e auxiliar no tratamento e no acompanhamento psicológico dos pacientes. Afinal, os processos cognitivos e comportamentais do indivíduo nada mais são do que padrões neurológicos e respostas ao ambiente em que estão inseridos. Ao compreendê-los, é possível promover mais bem-estar e qualidade de vida para inúmeras pessoas. O blog não dá aqui nem data nem autor da matéria, mas pesquisando e mexendo lá dentro, eu achei a princípio o nome de Juliana Azambuja da Silva e Neide Sotomayor Barbosa. Essa matéria, como o blog foi atualizado, parece que é de 2023, é um blog lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, tá? Bom, gente, então, eu queria só dizer isso aí para nós todos estudarmos isso, neuroplasticidade, mudança de hábito, transformação, atividade física, terapias e psicoterapias comportamentais ou psicanálise, coisas que podem modificar o nosso padrão de pensamento, nos tornar mais aptos, mais capacitados para viver plenamente, mais capacitados para nos relacionar no trabalho ou para enfrentar os revés da vida, envelhecimento, entre outras coisas, tá? Eu sou José Roberto Abramo, esse é o programa Pontuando aqui no meu canal, aqui do YouTube. Esse é um podcast vídeo, né? Eu espero que você curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário, que isso demonstra para o YouTube engajamento. Compartilha, tá? Assina o canal, aperta o sininho para você ser avisado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal ou podcast como esse. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Até o próximo programa Pontuando, com algum assunto interessante ou que eu e você acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.